Aí diz o seguinte, nós vamos para a primeira carta de João, capítulo 3. Eu já preguei essa mensagem inúmeras vezes, mas quando eu sinto, eu prego, porque a informação que tem aqui ajuda a qualquer pessoa. Aquele que está começando agora, aquele que quer começar, aquele que já começou há algum tempo, aquele que já está bem longe na estrada, porque isso aqui é a palavra do Espírito de Deus, que diz o seguinte: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Presta atenção nessa palavra. Daqui a pouquinho vamos ver coisa boa a respeito dela. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Porque ser filho de Deus, pessoal, a gente às vezes diz que eu sou, mas eu sou realmente, porque o filho puxa o pai. E Jesus disse que aquela mesma obra que Ele faria, nós faríamos. Então o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Primeiro que a gente não foi mostrar para eles que Deus liberte de qualquer situação. A gente tem que convidar para trazer aqui na igreja os piores casos que existem, que você sabe, vai que Deus vai abençoar. Em poucos dias, se não for na mesma reunião, a pessoa é abençoada. Eu já contei que algumas vezes, quando eu era rapaz, eu estava morando no Rio, eu passando lá num lugar chamado Cinelândia, aí tem um passeio público, e eu olhei assim na janela do ônibus e tinha uma senhora com a menina sentada na calçada, mas estava chovendo muito, estava molhando, porque a água respinga quem fica sentado lá na calçada e molhado. E a menina só ficava assim com a cabeça, tchum, 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 e ali o pessoal jogava algum dinheirinho para elas ali para poder ajudar. Eu senti, puxei a cordinha e ainda pensei, está chovendo, que eu quero saber de chuva? Atravessei, fui lá e falei: ô senhora, deixa eu falar com a senhora, é sua filha? É. Como é que é o nome dela, tal? Deixa eu falar, aqui perto é a minha igreja, se a senhora levar lá, Deus vai curar a sua filha. É? Vai, o pastor é abençoado. Eu estou te falando que eu já vi coisas importantes lá. Eu vou dar o endereço para a senhora. Fala, eu falei, ela disse, eu sei onde é. Foi então, naquele perto da Associação Brasileira de Imprensa, nono andar. Tem culto quarta-feira agora, vai ter, e vai ter também domingo. Nós tínhamos 3 cultos por semana. Quarta é 7h30 da noite, domingo é 9h14 em ponto, tá bom? Ela agradeceu. Aí na quarta-feira, quando eu chego lá, quem estava lá na galeria? E a menina estava assim, ó. Aí eu falei assim, fiz para ela assim, ela reconheceu e tudo, sentei. Aí terminou o culto, eu fui embora, não vi. No domingo, quando cheguei, estava lá com a menina, já não estava tanto assim, ó, mas era assim, ó. Uma coisa que fizesse, você fica até tonto. Ela já estava só assim, oh, Deus está operando. Mas umas 2 semanas, um dos pastores veio assim, escuta, foi você que evangelizou uma senhora ali no passeio público, isso? Eu não gostava de falar que era eu, para não ficar batendo palma, que acho que todo mundo tem que fazer. Eu falei, pastor, eu não sei, eu evangelizo tanta gente, eu já entendi. Pastor esperto, né? Aí tal, a menina ficou curada, irmãos. Depois de 15 dias, ela já assistiu o culto sentada e olhando assim. Não tem caso impossível para Deus. Vede, com grande amor, com grande amor nos tem concedido o Pai, que foi chamados filhos de Deus. Ele concedeu, mas nós sumimos. Se você não pode, tem alguém que pode. Você tem que fazer a ponte. As pessoas levavam os paralíticos para Jesus, e Jesus dava uma prova nele. Sabe o que ele fazia? Pode ler, ele subiu o monte, e lá em cima o pessoal subia com os paralíticos. Aí tá, mas por que Jesus fazia isso? Podia fazer ali embaixo? Não sei, é lição para nós. E colocava o pé de Jesus lá em cima e ficava, dá um pouquinho, ele ia orar, e os paralíticos desciam, todo mundo andando. Irmãos, vale a pena fazer, aí você é filho de Deus. Ele nos concedeu, vede, com grande amor nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, mas nós não estamos assumindo. No céu, quando Ele olha para mim, olha para você, que é de Jesus, aqui tem gente que é de Jesus, inevitavelmente, a maioria é. Os anjos dizem, esse é filho de Deus. Por quê? Porque vê o nosso espírito está circuncidado, aceitamos Jesus, nos batizamos na água, que aqui Deus marca o nosso espírito. O demônio olha para nós, não se mete com esse não, que é filho dele, hein? Se ele invocar, ele vem e resolve a situação. Quando a gente era pequeno, vem na escola, vinha assim, ó, meu irmão maior, vou chamar ele para você.
Aí o menino ficava longe. Você mede a bênção comigo, você vai ver, eu vou falar com meu irmão. Então nós não vamos falar só com o irmão, vamos falar com o pai. Pai, eu preciso do senhor aqui. Aí na hora, e ele toma conta, ele vê quando o diabo vem, já entra em ação, já faz a obra. Olha que mais aqui, ó. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Não conhece. Eles acham que nós somos fanáticos, uns bobos. Meu irmão, assim, se tem bobo na história, não vou falar isso. É quem não busca Jesus. Porque se a pessoa morrer sem Jesus, ela não vai para o céu nunca, não vai ter jeito. Jesus falou em João 3, versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não tem jeito. Não vai ter um que não tenha nascido lá, é que vai entrar. Então temos que nascer. O que é a água? A palavra de Deus, que lava de todo o pecado. O que é o Espírito? O Espírito Santo, que tem o poder para fazer a obra. O Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus. Quando Jesus disse para os discípulos que ele ia, eles ficaram tristes. Ele falou, não fica triste não, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. É melhor para vocês, convém que eu vá. É melhor, convém significa, é melhor. Então, por que era melhor? Porque Jesus, quando estava em Nazaré, ele não podia estar em Jericó, ele não podia estar em Cafarnaum, ele estava limitado igual eu e você ao tempo e ao espaço. Ele veio como uma pessoa, se encarnou no ventre da Virgem, então tornou-se um homem. Eu não posso estar aqui agora em Moscou, eu não posso estar em Nova York, o Espírito Santo pode. Ele está em todo lugar do mundo, então é melhor. Hoje a igreja pode ter 50 mil igrejas, orando cada uma para 100 mil pessoas, então tem mais, sei lá quantos milhões de pessoas, e Deus opera no coração de todo mundo entende a palavra, quando ora Deus cura, mas que Deus é esse? Ele tem em todo mundo. Paulo diz que nele nós somos, existimos e nos movemos. Tudo que fazemos é em Deus. O espaço que ele abriu foi nele. Então esse espaço físico não existia. Ele que fez tudo e foi fazendo e continua fazendo. Então o mundo não nos aceita como filho de Deus porque não conhece ele. Mas não conhece ele por quê? Porque nós não revelamos. Aí a falta é nossa. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Vai prestando atenção que isso aqui é forte, hein? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes. Olha que coisa linda. A ele. Oh, meu irmão. Quando você tem um pouquinho de visão da Bíblia, quer dizer, a Bíblia se revela para você, você não é cego, você lê, você está entendendo aqui que está com isso, mas não está entendendo. Está entendendo com a mente, aí não tem revelação. Mas quando a palavra é aberta, como agora, você, nossa, isso é muito forte. Então naquela hora você está tendo uma pequena visão de Jesus. Aquela pequena visão já faz você agir como se fosse Jesus na hora que tiver um problema. Você pode orar para um familiar, para um amigo. Primeiro você dá uma palavra para a pessoa se ligar, porque senão não tem jeito, é quando dois concordam. Concordou comigo? Vamos orar e Deus vai curar agora. E ora e Deus cura em nome de Jesus. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque assim como é, o veremos. Quanto mais você vê Jesus na Bíblia, mais forte na fé você fica. E mais forte na fé significa que os seus problemas vão tudo embora e você recebe a bênção do Senhor. É isso que Deus está falando para nós. Vamos acordar que essa bênção é nossa. Vou parar por aqui, depois tem outra palavra. Todo dia tem palavra boa. E graças a Deus por isso. Depois eu vou lá para Oséias, continuar o que eu fiz no culto anterior, que ainda tem muita coisa boa ali para mostrar para vocês. Oséias foi um profeta que viveu 700 anos de Jesus. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Só que ele profetizava para o reino do norte, um pouquinho para o reino de Judá. Isaías profetizava para o reino de Judá, um pouquinho para o reino do norte. Dois tipos de ministério quase idêntico, mas Oséias foi muito forte. E tem coisa ali, tem um filme que nós temos do Oséias. Que filme, irmão, que filme. Eu não sei porque que a Graça Nilson não está fazendo propaganda do filme dela. Você tem até que procurar na internet. Parece que é Amor Incondicional. O Oséias, Deus mandou ele pegar a mulher dele, quando ele casou, com uma prostituta. E não é que ela vai trair ele e sai de casa.
Aí ela ia ser vendida na praça de escravo. Está falando da minha pessoa e da sua, que não valíamos nada. E está todo dou tanto. O Osés chegou lá, eu dou mais que todo mundo, eu dou tanto. Ela é minha. Ela não foi escrava de ninguém, ainda deu dignidade a ela. Nós não valíamos nada e Jesus deu dignidade a nós, pessoal. Nós temos que amar esse Deus que nos trouxe da perdição para nós fazermos a vontade dEle. E graças a Deus por isso. O filme chama Amor Incondicional. E nós vamos agora para Oséias. É depois de Daniel, pessoal. Você tem Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós. Aí vai descendo mais. João, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias. Diz assim no capítulo 12. Eu já dei aqui alguns versículos. Eu não vou repetir os versículos, só vou ler para você entender o que Deus está falando. Eu comecei no primeiro. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Apacentar de vento, a pessoa fica fraca. Segue o vento leste, é o vento das tempestades fortes. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Sem o alimento de Deus, ele só vai multiplicar. Mentira e destruição. E faz aliança com a Síria, o maior império do mundo da época. Então, com medo da Síria, fazia aliança, dava o ouro do templo, o ouro dele, os assírios não virem. E o que acontecia com o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contento. Judá era a parte boa que ficou com a casa de Davi. Porém, mas o Deus tinha contenda com ele, porque eles começaram a imitar os erros do reino do norte dos samaritanos. E aí a coisa ficou séria. E castigará Jacó segundo os seus caminhos. Ô Jacó, você é Jacó, filho de Deus. Cuidado com os seus caminhos. Que caminho você está trilhando? Da mentira, do engano. Deus vai castigar você. Como é que eu faço, meu senhor? Se arrependa, procure a pessoa que você está devendo, converse, se acerte. E não vai ter mais acerto com Deus, não vai ter mais julgamento dos seus erros. É tão fácil ser feliz. Segundo as suas obras o recompensará, mas quem fez obra boa vai ser recompensado. Isso falando para Judá. Agora tem uma casa aqui importante que eu vou falar para você, e quero ser até um pouquinho rápido para você poder entender, que é muita matéria. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Então deixa eu explicar para você. A mãe do Jacó e do Esaú, que eles nasceram gêmeos, ela era estéril. O Isaac, quando casou, orou 20 anos para ela ter a maternidade. Ele tinha 40 anos quando se casou, aos 60 anos ele foi pai. Quando a Débora estava recebendo aqui os 2 filhos na barriga dela, eles estavam brigando. E nunca se ouviu falar que filho no ventre briga. Tem mulher até que toma um susto. Só pensava que tinha 1, tem 3, 5, o marido até diz mais. Nossa, com essa crise aí, como é que eu vou fazer sustentar 5? Mas Deus dá as condições, mas vai escutando. E ela era espiritual, foi falar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus disse: 2 famílias vai sair do seu ventre. O maior vai servir ao menor. E ela ficou de olho. Quando foi nascer, o Jacó veio primeiro. Ele encaixou e veio. Não se sabe por que o Esaú puxou ele e nasceu na frente. Mas não foi só isso não. Quando nasceu, o Jacó nasceu agarrado o calcanhar dele. Não foi aqui, na canela dele. Foi no calcanhar. Irmãos, só o milagre de Deus. Todo mundo que já viu parto, lá em casa só teve 5. Aquela contração para sair, como é que ele não soltou? Se ele tivesse segurado aqui, está certo, segurou na canela, perto do calcanhar. Não, foi no calcanhar, não tem jeito. Tenta segurar o calcanhar de alguém, ele faz assim e solta. E o movimento é brusco ali, é forte. Então, é como Jesus disse, Jesus, entrai pela porta, estreito o caminho, e apertado é o caminho que conduz à vida. A porta é estreita e o caminho é apertado. E é com esforço que sai. Deus que fez tudo isso aí. Aí, ele saiu aqui. Por isso o nome dele era Jacó, suplantador. Os dias passaram, cresceu,
E lá naquele tempo, o primogênito é que tinha toda a herança. Então Esaú andava lá todo assim, você herdeiro, vamos dizer assim, 20% pelo menos a mais era do primogênito. Tudo era ele que fazia, ele que tomaria conta das terras quando o pai morresse e tudo. E o Jacó sabendo que era dele, porque ele nasceu ali, foi Jacó, suplantador, e um dia tem que ser. O dia chegou, ele estava preparando lá um guisado de lentilhas, e o mano chegou da caça, que ele era caçador. Mano, o que você tem aí? O que você está preparando? Um guisado de lentilha. Rapaz, dá um pouquinho para mim. O que você me dá pelo guisado de lentilha que eu vou te dar? O que você quer? Você me vende o direito da primogenitura? Vendo. Não vale nada, eu estou a ponto de morrer mesmo. Então presta atenção. Você está dizendo que me vende o direito. Vendo. Falou, repetiu. Palavra 2 vezes dita, não precisa perguntar a terceira não. Então está fechado. Deu. O Jacó foi até um bonzinho. Pegou o pão e deu também. Já estava feliz. Conseguiu o que eu queria, que me tomar no ventre materno. Bom, o dia estava chegando quando o Isaac já estava com quase 180 anos e ia abençoar os filhos. E a mãe sentiu, conversando com ele, é claro que a bênção é para Esaú que nasceu primeiro. Aí a mãe fez uma coisa, ela disse, mãe, não vou fazer isso, mãe. Eu não vou fazer essa coisa. Eu falei assim, meu filho, a culpa fica para mim. Ela mandou que ele pegasse a pele de cabrito, passou nele, porque o Esaú era cabeludo. Aí ele amarrou toda a pele de cabrito nele aqui, e o pai já não enxergava mais. Quem está aí? É meu filho? Esaú? É, sou eu mesmo. Vem aqui que eu vou ver. E passou a mão e deu a bênção, mas a bênção já estava dada por ele, só que ia haver uma confusão. Ele vendeu, mas agora queria tomar de novo. Não sei se ele tinha conversado com o pai. Para Deus ele foi pedir a bênção. A Bíblia diz que ele pediu, chorou, mesmo com lágrima, não foi atendido, porque tinha dado a palavra. A palavra é uma coisa séria. Aí a bênção ficou para o Jacó, ele queria matar o Jacó. Então, mas a história é longa, agora eu vou voltar aqui, você já entendeu. E o Jacó teve que ir para cá dos parentes dele, mandado pelo pai e a mãe. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão. Então, está falando da luta, que merecia ter o que teve. E pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Quando ele estava voltando com a família, chegou uma notícia, o seu irmão Esaú está vindo encontrar com você, com 400 homens armados. Só tinha ele de homem forte ali, os outros eram tudo filhos novos, e tinha alguns servos. Mas servo não ia lutar como deveria, mas não é esse o plano de Deus. Aí o Jacó passou a família dele, o ribeiro que tinha lá, voltou e começou a orar a Deus, mas orou tanto, mas tanto, se ouve com Deus. Ele como príncipe estava falando com o pai, mas não estava falando como derrotado. O Senhor prometeu, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, e eu quero, e apareceu um homem que lutava com ele. Ele entendeu que aquele homem era especial, e agarrou com ele, lutou a noite inteira, coisa que só Deus para dar essa força. Vai escutando. Não tem condição de um homem lutar com outro, até nas lutas você vê de boxe, lá pelo 10º round eles não estão nem aguentando dar o murro mais, são muito fortes, mas já estão fracos. Não, mas aquilo ali é meia hora, 10 rounds em 3 minutos. Então esse não, lutou a noite inteira com o mais forte. Eu penso que o próprio anjo que estava lutando ali, dava força a ele, para ele não parar, e ele ia, usava, ia. Aí o anjo falou, deixa eu ir embora que o dia já está amanhecendo, já está acabando a obra, se eu não deixo, se você não me abençoar. Usaram a comparação com o dia que estava nascendo, mas o dia que a verdade está sendo dada agora, você está sendo respondido. Aí o anjo foi e perguntou, qual é o seu nome? E ele falou, Jacó, suplantador. Não, você não vai ser mais suplantador, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. A lição aqui, meu amigo, é que quando Deus revela uma palavra para você, Deus está na sua mão. Deus revelou que iria com ele, traria de volta e daria a vitória para ele, mas agora parecia que não ia dar.
Aí ele creu, e o que aconteceu? Quando Esaú chegou, ele está aqui olhando para Esaú, não como derrotado, não como covarde. O Esaú olhou, o Esaú começou a chorar. Desceu do carro dele, veio e se abraçaram, e acabou toda a história. Fizeram as pazes e foi embora, porque Deus fez a obra. O dia vai nascer para você quando você sentir, já consegui a bênção, já pode agradecer a Deus. Deixa eu ir embora. Não, se primeiro você não me abençoar, você não vai embora. Como é que ele fala isso com Deus? Que era Jesus na encarnação. O Pai deixou Jesus ir ali, ele estava comprando tudo e prevaleceu. Assim você vai prevalecer também. Aí o mundo vai dizer, você é filho de Deus, porque você tem um comportamento diferente. Ou filha de Deus, você não é aquela pessoa que está procurando coisa errada, você não é aquela pessoa que mente, que engana, você é aquela pessoa estabilizada na vida, que tem uma palavra para levantar a pessoa e que ajuda e sem se comprometer. É esse tipo de pessoa que o mundo precisa.